Fala galera, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas Tavares. Estamos retornando aqui para mais uma leitura do nosso quadro Leituras Obrigatórias. O artigo de hoje sendo o artigo denominado como Internal and External Training Load, 15 Years On, escrito pelo professor Franco Imperizelli em parceria com os professores Samuele Marcora e Aaron Kautz. Esse paper está publicado no International Journal of Sports Physiology and Performance e ele vai discutir aspectos importantes ligados à organização e o monitoramento das cargas de treinamento. A organização do treinamento, ela se dá em função de três aspectos fundamentais: os efeitos de adaptação induzidos pelo tipo de treinamento aplicado, a manipulação das variáveis de organização e estruturação do treinamento e as adequações entre o tempo necessário para a obtenção de resultados e o tempo dispendido pelo calendário esportivo, aquele que você de fato o tem para executar o processo. Esses três aspectos, eles são dependentes de outros três fatores. Os efeitos de adaptação induzidos pelo treinamento são diretamente proporcionais à condição de resposta que o seu atleta apresenta. Ou seja, esses efeitos de adaptação apontam a necessidade de ajustes da carga em função da resposta que o atleta apresenta, dados os efeitos que a sessão de treino pode causar sobre ele. A manipulação das variáveis de treinamento aponta como necessidade entendermos de forma adequada o que seria volume, intensidade, duração e o tipo de treinamento na sua concepção conceitual e aplicada. Já a adequação entre o tempo disponível e o tempo necessário para a obtenção de resultados, dado o calendário competitivo que existe hoje, ele é diretamente atrelado à necessidade que o atleta apresenta em melhorar a sua capacidade adaptativa e, consequentemente, favorecer o seu maior desempenho físico. Dadas essas situações, todo esse processo organizacional destaca um ponto que ressalta ainda mais a importância desses três fatores. Uma vez o treinamento organizado e uma vez devidamente quantificados os efeitos que cada sessão de treinamento exerce sobre o atleta, esse atleta vai apresentar como necessidade repetir sistematicamente as diversas sessões de treinamento ao qual ele é submetido e ao qual ele deve cumprir. A partir disso, espera-se que o atleta encontre e desenvolva a sua melhor condição de performance esportiva. Dada essa situação, os autores pontuam a necessidade de entendermos na prática o que seria a carga externa e a carga interna de treinamento. E, conceitualmente, a carga externa de treinamento ela refere-se aos componentes de natureza da organização do treinamento e que refletem diretamente a magnitude e a característica do volume, da intensidade, da duração, da densidade e do tipo de exercício utilizado dentro de cada tipo de treinamento. Para identificar a magnitude desses componentes, tradicionalmente são mensuradas a aceleração, a potência metabólica, a relação velocidade-tempo, a potência mecânica e a força muscular. Basicamente, os aspectos ligados à mecânica de movimento e a alguns indicadores de manifestação neuromuscular são os indicadores quantificados para apontar o tamanho dessa carga externa de treinamento. Paralelamente a ela, nós temos a carga interna de treinamento. A carga interna de treinamento refere-se aos indicadores psicofisiológicos. Esses indicadores eles refletem obrigatoriamente a capacidade de adaptação que o atleta de alto rendimento apresenta ao treinamento. Tradicionalmente, esses indicadores são a percepção subjetiva de esforço, a frequência cardíaca produzida durante a sessão de treinamento, as concentrações de lactato sanguíneo, a percepção subjetiva da recuperação, o perfil do estado de humor, que tradicionalmente é identificado pelo questionário de Brooms, as fontes e sintomas de estresse, que tradicionalmente são mensurados com o questionário Dauda, e toda a análise obtida por meio de marcadores bioquímicos e metabólicos, tais como os hormônios, as citocinas e os marcadores enzimáticos, que refletem, como bem disse, a condição adaptativa, tanto do ponto de vista psicológico quanto fisiológico, que o atleta vai apresentar em função do treinamento. A conjunção desses dois fatores vai nos permitir entender a relação estímulo-resposta e também vai nos permitir dimensionar a relação entre a carga aplicada do treinamento, os seus efeitos atrelados a possível respostas ligadas à fadiga e o como o atleta recupera-se em função dessas características que são tradicionalmente apresentadas. Em função dessa situação, a gente pode inclusive conjugar todos esses aspectos nessa figura,
que traduz claramente a estrutura organizacional de como vamos ponderar o processo de treinamento. Aquilo que a gente chama de performance está intimamente ligado às metas de treinamento que cada capacidade física apresenta. Essas metas de treinamento elas são determinantes na organização de como o treinamento será aplicado, dado o seu volume e dada a sua intensidade. E essa relação na estrutura organizacional do treinamento, ela será diretamente quantificada e a partir da quantificação ela será devidamente ajustada, que é exatamente o que envolve o balanço carga interna e carga externa de treinamento. O balanço entre ambos tem relação direta com as características individuais do atleta, o status de treinamento, ou seja, o quanto treinado esse atleta já é, da mesma forma, o status psicológico, que resulta no controle de indicadores como motivação, ansiedade, agressividade e até mesmo a personalidade do atleta, as condições clínicas de saúde, as características nutricionais, ambientais e genéticas que o atleta pode apresentar, favorecendo ou não o comportamento da carga interna de treinamento em relação à carga externa proposta, o que vai nos permitir entender os resultados diários de cada sessão de treino, a fim de reorganizar as metas que cada capacidade física, à medida que são priorizadas, podem apresentar dentro do processo de treinamento. Assim, quando a gente pensa em êxito no processo de treinamento, esse êxito é totalmente dependente de uma interação complexa que existe entre esses indicadores da carga interna e uma orientação extremamente sistematizada da carga externa, uma vez que a conjunção desses dois fatores, além de apresentar uma característica dinâmica que reflete instabilidade, essa instabilidade ela passa a sofrer uma influência direta de como a individualidade do atleta permite um autoajuste desses indicadores e do balanceamento entre a carga interna e a carga externa de treinamento. Dando mais detalhes acerca de cada um desses indicadores, a gente pode afirmar sobre a carga externa que ela possui uma grande sensibilidade sobre as características da sessão de treino. Para cada treino, o tamanho da regulação psicofisiológica muda. Se compararmos treinamento técnico com treinamento físico, há diferenças importantes que devem ser conjugadas. Isso sofre interações diretas com o nível de experiência do atleta, com as características psicológicas e com o perfil nutricional que esse atleta apresenta, assim como com a demanda de vida diária desse atleta, que envolve a vida familiar e as atividades extra-função da sua rotina esportiva. Esses indicadores, embora eles tenham uma grande sensibilidade para apontar alguns efeitos e interações dessas questões mencionadas há pouco, eles podem apresentar algumas limitações importantes. A primeira limitação a ser ponderada é com relação a atividades que tenham intensidade autorregulatória. Exemplo, modalidades de esportes de combate ou modalidades de esportes coletivos em que o atleta apresenta uma grande variabilidade da intensidade produzida durante essa atividade, onde essa variabilidade, se não quantificada, ela pode limitar a sua interpretação do efeito dessa carga interna. Outro aspecto importante é com relação a variáveis de comportamento não linear. Mudanças do perfil de motivação, de ansiedade e de agressividade também implicam em mudanças nos indicadores de carga interna, o que também, se você não souber ponderar na análise desses indicadores, você pode ter algum tipo de interpretação equivocada sobre a resposta ao treinamento. Outro aspecto importante é que, eventualmente, a mensuração da carga interna demanda uma associação com tecnologias para mensurar a carga externa, a fim de estabelecer um efeito de interação mais apropriado e uma condição resultante mais adequada entre os aspectos que envolvem a organização do treinamento. Desta maneira, é necessário pegarmos as informações da carga interna, fazer a construção com um cruzamento de informações com a carga externa, para a partir de algoritmos, que são procedimentos lógicos que nos indicam decisões afins das características de treinamento, possam ser caracterizados a partir de estruturas que a gente denomina como árvores de tomadas de decisão. São árvores que apontam o que poderia ser um procedimento lógico para aumentar, manter ou reduzir a carga de treinamento a partir da interação entre esses aspectos mencionados da carga interna. O que a gente também deve ponderar são as questões ligadas à carga externa de treinamento. A carga externa de treinamento tem um aspecto muito positivo, que é a facilidade para mensurar o seu tamanho.
Indicadores como velocidade produzida, aceleração produzida, tempo sob tensão e distância percorrida são indicadores que apontam facilmente a magnitude com a qual o treinamento apresenta respostas e induz alterações ao atleta. Entretanto, esses indicadores têm algumas limitações importantes. Dentre as limitações importantes é que ainda carecemos de mais evidências que apontem com mais precisão a relação entre os mecanismos de ação fisiológica e as suas representações a respeito da carga interna. Da mesma forma, a gente não tem indicadores que representam de maneira adequada as alterações neuromusculares em ambientes de treinamento distintos, como treinamento técnico e treinamento tático. Ainda carecemos de mais respostas a respeito dessas questões, o que, a partir disso, nos aponta novamente uma necessária interação dos indicadores da carga externa com os indicadores da carga interna para um entendimento mais apropriado e alterações mais adequadas do processo de treinamento. Caminhando já para a parte final do texto, os autores suscitam a interação entre a integração do ponto de vista aplicado entre carga interna e carga externa, e essa integração ela parte da premissa de maior cuidado na escolha de ferramentas para monitorar a carga de treino. Nessa ideia de cuidados, há 3 pontos que são sugeridos. Preferir indicadores que tenham uma maior acurácia para diferenciar indivíduos que são responsivos e não responsivos ao treinamento que está sendo aplicado. Um exemplo dado é a aplicação de medidas como o consumo máximo de oxigênio e do limiar anaeróbio determinado pelas concentrações de lactato, que nos permite verificar até que ponto os indivíduos conseguem reproduzir adequadamente diferentes intensidades em sessões de treinamento que demandam essas adaptações. Em paralelo a essas questões, a utilização de indicadores que apontem respostas mais específicas ao próprio tipo de treinamento aplicado. Como exemplo, a perda da velocidade é um indicador importante para a adequação da carga do treinamento de força e do treinamento de potência, assim como possivelmente a eletromiografia pode nos dar alguns indicadores importantes acerca desses 2 tipos de treinamento. A respeito do treinamento aeróbio, o uso de indicadores ligados à função cardiovascular, como a frequência cardíaca e o cálculo dos impulsos de treinamento ou derivados dela. E para o treinamento anaeróbio, o uso de indicadores que permitam quantificar o consumo máximo de oxigênio associado também aos impulsos de treinamento derivados desse consumo máximo de oxigênio. E um terceiro ponto importante é a combinação de no mínimo 2 indicadores de natureza fisiológica e psicológica, como exemplo dado, o uso da frequência cardíaca e da PSE para identificar as respostas sensoriais ligadas à intensidade do treinamento aeróbio, o uso da escala visual analógica de dor, da PSE e de percentuais de queda relativa da produção da força como indicadores para apontar respostas adaptativas ligadas ao treinamento de força. Então, a escolha desses 2 indicadores podem melhorar muito a observação e as ponderações acerca de cada tipo de controle efetuado no treinamento. O que, inclusive, nos mostra que, claramente, quando a gente tem escolhas assertivas entre esses indicadores e o cuidado na escolha das ferramentas para fazer o monitoramento, a gente consegue garantir uma maior efetividade ao planejamento e ao processo de treinamento a ser aplicado. E para finalizar, acerca de aplicações práticas e ponderações, uma última coisa que é necessária diferenciar é o que são os descritores da carga interna, que basicamente caracterizam a carga interna propriamente dita, e os indicadores da carga interna, que são medidas que estão relacionadas a elas, mas não obrigatoriamente representem o tamanho que essa carga interna em si possui. Os descritores da carga interna se referem-se a medidas obtidas durante ou imediatamente após o término da sessão de treinamento. Essas medidas refletem de forma precisa o ajuste fisiológico sofrido durante o treinamento e o dimensionamento do estresse que a sessão de treino induz ao atleta. Isso é o que nós vamos chamar de descritores da carga interna, que é o que de fato representa o tamanho dessa carga interna para o atleta. Por outro lado, os indicadores da carga interna são medidas obtidas após a sessão de treinamento no intervalo de 1 a 24 horas ao término dessa sessão. Esses indicadores têm 3 competências importantes. A primeira delas, por refletir de forma adequada a retroalimentação psicofisiológica entre o efeito da sessão de treinamento e o processo de recuperação até a próxima sessão a ser efetuada.
O segundo aspecto é que esses indicadores apontam com clareza quais são os sintomas de fadiga e qual o tamanho desses sintomas perante a sessão de treino que foi feito previamente. E o terceiro aspecto é que esses indicadores sugerem de forma bastante adequada qual a capacidade de recuperação do atleta, assim nos permitindo uma maior precisão de controle do processo. Desta forma, a contextualização adequada dessas sessões, elas nos permitem trazer aplicações mais apropriadas das cargas propostas no treino, bem como a construção de sistemas de treinamento que respeitem a individualidade biológica do atleta e, assim, essa individualidade permite adequar de forma pontual como a carga deve ser aplicada para cada um dos atletas envolvidos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa informação seja útil. Clica, comenta, compartilha e aguardo vocês na próxima leitura. Um grande abraço.